Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa Jornal Gospel News, RZO. Prepare-se. A partir de agora, você vai entrar em sintonia com o mundo. Notícias da hora. É hora de notícias. Informação e qualidade você só encontra aqui no Jornal Gospel News, RZO. Apresentação, repórter Tianinha Salomão. Aquele abraço. Olá, ouvintes da Rádio RZO Internacional. Eu sou a repórter Tianinha Salomão, diretamente aqui do nosso jornal Gospel News RZO, com uma maravilhosa entrevista dentre a reforma agrária com o nosso honroso José Rainha Júnior, ele que é o líder da FNL Sem Terra e também a nossa honrosa mulher que nos representa na reforma agrária de Olinda. Ambos de uma sabedoria excepcional, e dizer que para mim é mais que especial essa entrevista, visando que ambos residimos no Pontal do Paranapanema. José Rainha Júnior, o que é reforma agrária e que papel tem os militantes de um movimento social? Também diga para nós, as terras do Pontal, elas são de maioria grilo. Por que o termo grilo? Bom dia. Primeiro eu queria dizer a vocês, aí na Rádio News Internacional, agradecer a oportunidade de a gente estar conversando. A reforma agrária é um projeto necessário para você destruir o latifúndio e mudar o modelo no país para uma agricultura familiar, para o minifúndio. Nenhum país do mundo se desenvolveu com um grande latifúndio para concentração de terra. E o Brasil é um país que tem a maior concentração de terra do mundo. Então a gente não pode admitir que um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, onde você tem 5 milhões sem terra, onde você tem 20 milhões passando fome, onde você tem 80 milhões que não sabe se almoça, se janta, não almoça, numa extrema miséria e pobreza, e você ter apenas 10% que concentra 90% das nossas terras. E esse modelo é inviável, não sustenta num país de terceiro mundo como o nosso. Então a reforma agrária é necessária para você transformar essa realidade, gerar emprego e renda e resolver o problema da fome e da miséria, principalmente no meio rural. O segundo aspecto que se pergunta é sobre a questão do grilo. Grilo é uma expressão que foi dada no passado, onde os grandes latifúndios, donos da terra, eles tomavam grande parte da terra e pegavam os documentos, colocavam numa gaveta e botavam grilo. Grilo mesmo, a expressão, inseto. E esses insetos mijavam, cagavam no papel. E esse papel envelhecia. Dentro de um mês ele estava todo amarelo. E eles então alegavam que esse documento era muito antigo, que eles já tinham. Então esse é o grilo. Pontal é um imenso grilo. Tem 1.200.000 hectares de terra grilada. Isso para dizer para vocês. E o Estado começa a contestar isso, em 1923. Nós estamos falando aproximadamente 100 anos que esse grilo está aqui. E a terra é pública. É do Estado de São Paulo. Era uma imensa reserva agroecológica, reserva ambiental. E hoje está tudo transformado em gado, desmataram tudo. E nós, hoje, uma luta pela terra aqui, querendo transformar essas terras que não tem como mais preservação ambiental para um programa de reforma agrária para assentar os agricultores. E esse Estado inoperante, que não olha o lado dos trabalhadores, e o Poder Judiciário que vem, ao longo dos tempos, em vez de já ter decretado essas terras para o Estado, transformando na reforma agrária, ele com a sua lentidão acaba demorando. E aí é o conflito, os trabalhadores ocupam. Agora as sentenças saídas, foram transitadas e julgadas, e as terras do Pontal se transformaram tudo em terras públicas. E aí a grande luta para transformar aqui num grande programa de reforma agrária para o Brasil todo. De Olinda, a nossa rádio RZO Internacional, ela está para mais de 100 países. Os nossos ouvintes querem saber quem é de Olinda Alves de Souza e o que ela representa na reforma agrária.
Bom, a Diolinda, quem é a Diolinda? A Diolinda é uma pessoa militante que começou desde os seus 15 anos de idade, a luta pela reforma agrária no norte do Espírito Santo, São Mateus, na primeira ocupação de terra, onde a minha mãe, juntamente com mais 2 irmãos, nós fomos participar da primeira ocupação de terra. E essa é a história da Diolinda. De lá para cá, me desloquei para o Nordeste, fazendo um trabalho juntamente com o MST, trabalhando todos os estados do Nordeste. E de lá para cá, viemos parar no Pontal do Paranapanema, onde eu estou até hoje. Essa é a Diolinda que iniciou de novinha a sua militância, está até hoje na luta pela terra. E o que ela representa? Ela representa o orgulho de muitas mulheres que participam ativamente no dia a dia, dentro dos assentamentos, dentro dos acampamentos. Representa a participação das mulheres em todas as esferas da luta pela terra. Representa o orgulho de ser sem terra. Representa a paixão de todos aqueles trabalhadores que um dia sonharam em ter um pedaço de terra, e muitos sonharam e conquistaram. Então a Diolinda representa esse sonho, e que muitas das vezes são pouco ouvidos pelos governantes do nosso país. Então, orgulhosamente falando, é toda uma história de luta, né, desde nova, digamos assim, adolescente, e que estamos até hoje aí trabalhando a questão da luta pela terra com muito orgulho. José Rainha, a Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, fundada por você, qual a diferença entre o Movimento Sem Terra e a nova iniciativa da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade? A Frente Nacional de Luta, ela nasce pela necessidade dos trabalhadores se juntar, né? A partir do governo Lula, em 2002, os movimentos foram se fragmentando, criando vários movimentos, várias bandeiras. Isso foi muito errado nesse processo. No governo Dilma, pra você ter uma ideia, nós chegamos a ter aproximadamente 230 e poucas bandeiras erguidas no campo. Isso não leva a lugar nenhum, as pessoas isoladas. E a gente criou a frente por divergência. Em 2002, quando o Lula ganha a eleição e assume em 2003, o MST, a grande expressão que nós tínhamos no país, o maior movimento de massa, eu estava na direção, discordo porque não era possível participar do governo, ir para dentro do governo, para dentro do Estado. E eles optaram, né, o que eles chamaram de dar uma trégua, e essa trégua durou 13 anos, que é a participação dentro do governo. Isso freou as lutas. Na medida que você freia as lutas, você freia, né, as conquistas. O movimento social é para lutar, por isso que ele chama movimento. E à medida que o Movimento Sem Terra ele para de fazer ocupação e vai para dentro do governo e vai investir, né, nas cooperativas, em produção meramente, hoje na agroecologia, não estou dizendo que isso seja errado, mas esse não é o papel dele, entendeu? E acabou esquecendo o principal, que era lutar dentro do Estado capitalista como o nosso Estado, uma concentração de terra imensa, né, com os maiores latifundiários que tem na face da terra. Está aqui, era impossível você fazer a reforma agrária de cima para baixo, a reforma agrária feita de baixo para cima. O MST optou por isso. Então nós criamos a frente em 2014, a Frente Nacional de Luta Campo Cidade, que é para unir a luta do campo da cidade e unir os movimentos. Então diversos movimentos se juntaram e nós criamos a frente, né, com a esperança e a certeza e a convicção de que através da luta é possível fazer transformação na sociedade para conquistar uma sociedade justa, humana, igualitária e fazer a reforma agrária. E a FNL tem esse papel, unir o campo e a cidade, né, e unir os movimentos que estão totalmente, né, desgarrados um do outro, lutando por si só. E sozinho você não vai a lugar nenhum. Então o objetivo da frente é esse. Diolinda, você acha que as mulheres ainda sofrem preconceito no setor agrícola? Eu acho que não é só no setor agrícola, né? As mulheres sofrem preconceito em todas as esferas, desde a política, desde o trabalho, na questão da reforma agrária, sim, também. Esse é um tema que não tá educadamente falando como se fosse uma coisa resolvida. As mulheres sempre sentiram na pele o preconceito, o descaso, você entendeu?
E dentro da questão da luta pela terra, dentro dos próprios assentamentos e acampamentos, existe o machismo, existe o preconceito, porque o mundo nosso, o Brasil nosso é muito machista, tanto com as mulheres, quanto com os negros, quanto com os LGBTQIA+. Então são cenas assim que eu acho que é um processo de educação que cada um de nós tem que corrigir internamente e tratar o cidadão como deve ser tratado, como ser humano. No Jornal Gospel News RZO. Quantos hectares na região do Pontal do Paranapanema estão grilados, sem posse? O Pontal do Paranapanema, segundo o Estado de São Paulo, através do Instituto de Terras, ele hoje tem aproximadamente 1.200.000 hectares de terra que são grilo. Desta, aproximadamente 400.000 já foram identificados como terra pública e mais de 300.000 já foram decretadas, ou seja, com sentença transitada julgada como terras públicas. Ou seja, é os maiores e grandes latifúndios de concentração de terra pública do Brasil está nessa região do Pontal do Paranapanema. Por isso, é a região mais conflituosa do país. Diolinda, mulheres na agricultura e o empoderamento feminino é um fato. Já é possível destacar essa diferença? Se é possível destacar, com certeza, as mulheres dentro dos assentamentos, dentro da própria nossa organização, elas ocupam todos os espaços. É tanto que 90% dos nossos acampamentos hoje aqui na região do Pontal são coordenadas por mulheres. Tanto mulheres jovens quanto mulheres responsáveis por suas famílias. Então, assim, o empoderamento, eu acho que está na mente, está no coração, está na alma das pessoas. E, às vezes, a gente tem que valorizar muito o papel da mulher, porque ela é capaz, sim. E o que falta é a gente dar condições e valorizar mais o trabalho dessas companheiras. José Rainha, recentemente os acampados do acampamento Miriam Faria, aqui do Pontal do Paranapanema, fizeram uma marcha reivindicando os seus direitos. Foi um grande salto para os acampados essa marcha? Houve algum tipo de aproximação do governo? E quais foram as conquistas? A marcha não foi do Pontal do acampamento Miriam Faria. A marcha foi nacional. O objetivo da marcha que nós tivemos era levar a bandeira de luta que estão apagadas na sociedade, era despertar a sociedade, que o tema reforma agrária saiu da pauta. Esse era o grande objetivo. Marchar é dar um passo à frente. E o longe fica perto quando você dá um passo à frente. Né? É botar o sonho, né, na estrada, é botar a realidade na ordem do dia. Esse era o objetivo da marcha e nós alcançamos ele. Primeiro, o grande entrosamento que nós tivemos com o apoio da sociedade, em especial o parte do pessoal, que é o mesmo movimento esquerdo socialista, que integrou na marcha com a militância, os Juntos, a Negritude, enfim, que se integrou. E outros setores do sindicalismo brasileiro que vieram junto. A marcha que nós percorremos 5 dias, aproximadamente 80 quilômetros, culminou com audiência com o governo do Estado, com o secretário de Segurança, secretário de Justiça, Instituto de Terra, na qual a nossa pauta foi colocada. A pauta para poder arrecadar essas terras, a pauta para investir na área do assentamento, a pauta para não deixar que o projeto de lei 410, no seu artigo 4, passe para legalizar o latifúndio. Uma grande conquista, né? Não somente no ponto de vista econômico, mas ela é no ponto de vista político. É a ordem do dia, né, que foi, nesse período, a reforma agrária voltou ao debate e voltou no cenário nacional. Esse é o grande salto, principalmente no estado de São Paulo, estado mais populoso, e quando a gente chega na capital, né, colocando essa realidade para toda a sociedade. Foi um grande salto, né, politicamente, para todos os trabalhadores. Diolinda, como tem sido a jornada das mulheres da FNL, da reforma agrária? Olha, a jornada tenha sido feita como qualquer uma outra luta. Eu acho que, por exemplo, a participação delas nas atividades, até porque a luta pela terra não é uma luta árdua, difícil, e que muitas das vezes são encaradas pelas próprias mulheres, né? Pelos afazeres que os homens têm. Então, assim, 90% de quem fica no acampamento são mulheres, juntamente com seus filhos. E é nesse sentido que eu acho que a mulher ela tem um papel de destaque, de grande importância dentro da organização e dentro dos acampamentos.
Você está ligado. No Jornal Gospel News RZO. Na sua opinião, hoje, qual foi o grande e o maior passo que o Pontal do Paranapanema teve? O maior passo do Pontal foi a articulação da luta, foi a construção do movimento, a retomada. Ou seja, em 1990 nós tínhamos grandes lutas no Pontal do Paranapanema, grandes movimentos, né, que chegou um cenário internacional, tema de novela da Rede Globo. Hoje o Pontal ficou parado um período, eu falo, a partir do governo Lula, né, a partir que o movimento recua a luta. Eu volto, quando eu saio, sou expulso do movimento desse período, exatamente por não concordar com essa política que eles colocavam. E o problema da esquerda brasileira é que toda vez que eles não concordam com certa liderança, eles expulsam. E eles criam um monte de adjetivo. Assim, o PT fez isso, os movimentos de esquerda no Brasil. E com o objetivo, né, de exatamente achar do pensamento único, né? Acho que o PT podia fazer a reforma agrária dentro do governo, né? E quando a gente sai de expulso, eu fico parado, vou articular à frente. E nós voltamos agora para dizer, quando ele dizia, não tem mais luta no Pontal, o Pontal acabou, o Pontal voltou, né? Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com 10 acampamentos e nós estamos mais de 4.000 famílias cadastradas, né? E organizadas nos acampamentos dentro dos latifúndios. E é importante dizer isso da Frente Nacional de Luta. O MST não tem um acampamento, né? Tem um acampamento, tem 30 famílias, ou seja, abandonou o processo de luta. O Pontal voltou, né, para o cenário, né? E com certeza, nós, nos próximos, né, dias, eu dizia, não vou falar anos ou meses, mas nós queremos chegar a 10.000 famílias acampadas aqui e não vai demorar muito. Diante de tanto sofrimento na luta dos acampados, mulheres, crianças e idosos precisam do apoio, né, da prefeitura. A prefeitura ela tem feito política pública para o mesmo? Quando se refere de política pública, é bom a gente lembrar que política pública não é só para o acampado, não é só para o assentado, é para a população em geral. Atualmente, os governantes, eu não digo não só do nosso município, mas em geral, é totalmente um descaso com o ser humano. Política pública é valorizar o ser, é valorizar as pessoas, é dar condições para que as pessoas possam se sentir amparadas. E isso eu não vejo em nossa cidade e nem na nossa região. Então, assim, o que cabe a nós como organização, como FNL, é exatamente propor o contrário desses governantes que aí estão, que é defender a luta pela terra e trazer para o nosso município, para a nossa região, condições objetivas e subjetivas para que as famílias possam viver com dignidade. José Rainha, as famílias, elas cobram agilidades do ITESP no processo de reforma agrária e também política pública. Qual tem sido a resposta para o sem terra, sendo que, por vez, né, o ITESP tem como dever planejar e executar a política agrária e fundiária? O ITESP deveria cumprir seu papel, que era arrecadar as terras. Fazer reforma agrária não, quem tem que fazer reforma agrária é o INCRA. Tanto é que eles não têm orçamento, porque não existe orçamento. Então, ele depende do governo do Estado. Como há uma briga, né, em que o Bolsonaro se elege com um apoio totalmente do Bolsonaro, eles brigam, então não tem convênio. Tem um convênio que era para estar em prática há muito tempo, que era repasse de recurso federal para que o ITESP pudesse fazer os acordos nas terras, investir nas políticas públicas. O outro é a questão da assistência técnica. Como ele não tem orçamento, é praticamente paralisado. Então, nós temos forçado muito, o orçamento dele é para a máquina. E o ITESP é fundamental para nós, é importante, a instituição que ele possa avançar no processo da arrecadação, no processo de investimentos do assentamento. Precisa mudar o modelo e o governo precisa entender isso. Enquanto não tiver um governo progressista comprometido com essa causa, nós não vamos avançar. Agora, o Instituto é importante, tem os melhores técnicos a nível do país, tanto na agronomia, zootecnia, em administração, muito bons, né? E isso precisa. Mas precisa que o governo entenda isso e invista no ITESP. E o ITESP é fundamental para nós, na medida que ele, né, coloque em prática para que ele existe, né? Tanto na questão fundiária, que é essa questão que você tem que fazer a demarcação, o levantamento, como na questão de aplicar assistência técnica e investimento do assentamento. Mas precisa políticas públicas por parte do governo. Você acha que o governo Bolsonaro ele tem empenhado esforços para paralisar a reforma agrária? Como?
Bom, primeiro que o governo Bolsonaro é um governo genocida e suicida. Haja visto como que ele tratou a questão do Covid-19. Quando se trata da luta pela terra, é pior ainda, porque ele pôs o ministro da reforma agrária dele, que é daqui de Venceslau, uma pessoa que em 2007 trouxe a reorganização da UDR aqui no Pontal, que é o Naban Garcia. Então, se você tem um ministro que não se importa com a reforma agrária, tu imagina o governo. Então, o governo Bolsonaro é de extrema direita, é incompetente, é um irresponsável, que jamais ele vai ver o povo brasileiro como cidadão. A única coisa que ele faz da nossa cara é debochar em todas as suas entrevistas. No Jornal Gospel News RZO. José Rainha, o governo João Dória, ele tem como objetivo oferecer às famílias de assentamentos estaduais o título de domínio da terra. Mas a ocupação, ela representa a classe trabalhadora organizada contra a desigualdade social. Você acha que esse título de terra, ele é a favor dos assentados? É a alforria? Ou é uma forma dos políticos fazerem uma aliança com a burguesia agrária, dando domínio de posse aos latifundiários grileiros, com o programa Título Brasil no estado de São Paulo? Você não pode misturar as coisas. Veja bem, a titularização é uma questão para o assentado. O título não impede nada. Você não vai mudar a vida, nem essa história de que vai aumentar o latifúndio, é que o sem terra vai vender. Quem vende terra é o INCRA. Quem vende terra é o ITESP, não é os trabalhadores. A questão da terra é emblemática. A ligação do homem com a terra é muito forte. Mesmo os países que são socialistas, a questão da propriedade da terra, né, não tem jeito. Então, o título não impede nada. A questão é que você teria que ter feito nesse país um programa como você faz de território. Você não fez, você deu a propriedade. Se você dá a propriedade, você deu o meio de produção. Então, o papel não vai mudar a cabeça da pessoa. O que muda é o meio que determina o ser, e o ser é fruto do meio. Então, quando você dá a propriedade, ele vai formar a consciência de proprietário. Então, essa questão é muito emblemática, não muda isso aí. O que acontece é que o Estado é ausente, o Estado é capitalista. A política que tem que ter os movimentos de luta pela terra é transformar. Você não vai fazer reforma agrária se não transformar esse país. Eu acredito no socialismo. Eu acredito que só tem um jeito, né, de você fazer reforma agrária, tem que ser o socialismo. Então, por isso, você tem que extinguir propriedade dos meios de produção e criar propriedade social. Agora, a terra é emblemática. Se tiver investimento e o Estado estiver presente, você vai conseguir, né, garantir com que o agricultor fique na terra. Se não tem isso, não tem jeito. Mas no Estado capitalista não vai ter isso. Você vai ter 400, 500 bi para investir no agronegócio e você não vai ter dinheiro para o pequeno agricultor. Então, essa é uma questão. Agora, isso não tem nada a ver, né, o que o governo quer fazer. O governo Dória quer legitimar o grilo. O que o governo federal quer? É a regularização dos grandes grilos, nos que tomaram as terras da Amazônia, nos que grilaram as terras, transformar as terras públicas para eles. É duas coisas diferentes. E aqui o João Dória, ele quer dar o título, né? Para mim não é problema para o assentado, não muda a consciência dele, não vai mudar em nada, né, a vida dele. Pelo contrário, ele vai conseguir fazer algum investimento com o título da terra. Ele quer se libertar dessa garra do Estado repressor que está aí. Mas o que eles querem fazer com isso a nível do Brasil, tanto o Dória como o Bolsonaro, que é uma mesma coisa, para mim os dois não mudam em nada, é fazer com que? É regularizar os grilos de terra. No caso, por exemplo, das áreas federais, que é a grande dimensão de terra pública, eles querem legitimar isso, tanto na área do garimpo, nas terras indígenas, enfim, é um desastre essa política, né? Então, não pode misturar, né, a regularização com a titularização. Não é problema nenhum dar o título para os agricultores. Precisa é investimento. Por isso, o que vai fazer ele perder a terra ou vender amanhã é falta de políticas públicas. Diolinda, há algum projeto de financiamento para mulheres agricultoras solteiras? Nós sabemos que muitas temem, né, de vir à luta, de realizar o sonho de ter o seu sítio, por achar que são incapazes. Qualquer projeto que é destinado para a reforma agrária, aliás, dentro da luta
aqueles que participam desde o início do acampamento e que vai para a segunda fase, que é o assentamento, a segunda etapa da luta pela terra é exatamente lutar por condições para que as famílias possam morar com dignidade em cima do seu lote. E a segunda briga nossa é exatamente por financiamento. Tanto faz para o jovem, tanto faz para a família constituída por casais e assim sucessivamente. A briga é a mesma, as condições para um será para todos, sem exceção. José Rainha Júnior, quando você chegou aqui no Pontal do Paranapanema, você encontrou muitas dificuldades, mas acreditou nos sonhos de hoje, ter muitas famílias assentadas. Você acreditou, você lutou para acabar com o latifúndio. Você se considera hoje um Moisés dito na Bíblia, um homem ao qual tem uma missão aqui na Terra de realizar muitos sonhos em ver famílias libertadas da senzala? E, embora com muitas acusações e julgamentos, tem pensado em parar? Eu não me comparo a ninguém. Eu me comparo a esses milhares de pobres, sofridos, analfabetos que eu sou. Eu não faço comparação. A liderança é fruto, né, daquilo que você constrói. Liderança, história, não é título que você dá a ninguém. Né? Eu aprendi de cedo a lutar. Né? Aprendi de cedo quando vi meu pai perder um pouco de terra que ele tinha e aprendi e conquistei uma coisa que todos precisam conquistar para se libertar, que é a consciência de classe. Quando você tiver consciência de classe, você tem o maior patrimônio, o que não tem o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tivesse consciência de classe, da sua miséria, da sua exploração, ele não vivia na escravidão, né? Já tinha conquistado a sua liberdade há muito tempo. Então eu não faço essa comparação. Eu tenho o dom, né? E vou lutar e acredito na luta de libertação do nosso povo. Eu não tenho dúvida que a reforma agrária vai acontecer no Brasil, né? Eu não pedi para lutar nenhum dia, mas se necessário for, eu vou lutar a vida toda, né? E vim para o Pontal para lutar, né? Eu vim para cá para fazer a luta, como podia para ser em qualquer outra região do país. Minha missão vai ser essa, organizar os pobres desse país, né? E organizar a senzala para um dia destruir Casa Grande, né? Destruir o dono do engenho. Um dia vai acontecer, assim como foi a escravidão nesse país que ficou 380 anos. É uma vergonha para o mundo. O Brasil foi o último, né, a abolir a escravidão, será o último a fazer a reforma agrária. Eu acredito na transformação da sociedade, eu acredito no socialismo, eu acredito na revolução, eu acredito que o povo vai fazer um dia. Não é possível tanta miséria, tanta fome e as pessoas viver a vida toda assim. Um dia a liberdade vai surgir da luta do povo, né? O que fica de mim para a história são os ideais. E eu acredito que são as sementes plantadas nesse chão fértil que é o povo sofrido e miserável. E isso, a minha história deve servir como instrumento de libertação para o povo no futuro. Não acredito que seja amanhã ou depois, mas a história é construída pela lei da dialética, a lei da evolução, a lei da negação, é a lei da transformação. E nesse sentido, eu acredito que a contribuição aqui no Pontal que eu tenho dado, lutando, ela vai servir para o Brasil todo. Eu acredito um dia que a liberdade chega, eu acredito um dia o povo brasileiro será livre, eu acredito na reforma agrária na terra, dividida para o nosso povo, eu acredito um dia na sociedade sem pobres, sem miséria, sem explorados, sem exploradores. É isso que eu acredito. Gostaria de saber também se há algum projeto universitário, né, que qualifica os assentados da reforma agrária, inclusive nossos jovens, né? A questão da educação ela é primordial, até porque eu acho que o cidadão ele necessita de educação. Não porque ele não tenha, é porque o cidadão informado é um cidadão que defende os seus direitos. Então a questão da educação, hoje, por exemplo, dentro dos nossos assentamentos, praticamente todos eles têm escolas que atendem desde o pré até o ensino médio e o ensino fundamental. A questão de nós hoje, por exemplo, não estar trabalhando essa questão da educação dentro dos acampamentos é exatamente por uma situação de saúde pública, que é a questão do Covid. Mas assim que essa questão estiver resolvida e as nossas crianças puderem vir voltar a estudar presencialmente, é óbvio que nós vamos brigar muito com esses prefeitos dos municípios para que as crianças nossas possam estar participando sim das salas de aula. Então, o direito é universal para todos. Educação é para todos, não importa onde que elas estejam. Pai, o meu agradecimento a você, o grande líder José Rainha Júnior,
por essa entrevista maravilhosa, e também a nossa militante de Olinda, representa as mulheres de garra, de guerra e de empoderamento, né? O sexo feminino, que através da história real de luta, teve em 1990 a obra de ficção, né? Televisionado, né? Através da novela O Rei do Gado. História essa contada até os dias de hoje. Deus abençoe, fique na paz, Senhor Jesus. Até a próxima. E marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Sou desse chão, sou da terra, raiz, sou a relva do campo e pra sempre serei. Sou esse rei, sou peão, laçador do sertão, sou senhor, mas por força da lei, ser mais feliz e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Brasil! Você assistiu o Jornal Gospel News RZO, sob o comando da repórter Tianinha Salomão. Direção e edição, Pastor Efigênio Francisco Júnior. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado. 100% digital. RZO Internacional.